graça e paz. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Hoje nós vamos estudar dos versículos 13 a 30. Mateus 25, capítulo 25, a partir do versículo 13. Vocês vão encontrando aí, aqueles que estão com o boletim em mãos, o boletim tem uma versão reduzida desse texto, eu vou fazer uma primeira leitura completa desses versículos, então abram também as suas Bíblias e se tiverem a possibilidade de deixar aberto tanto o boletim quanto a Bíblia durante a ministração, certamente será proveitoso, porque é a palavra de Deus. Todos encontraram? Mateus 25, 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai Santo, Deus de amor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor.
ela fala por si só aos nossos corações, Senhor. E nós, na dependência do Teu Santo Espírito, Senhor, contamos com a Tua sabedoria dos céus, para que a exclamação dessa palavra, Senhor, seja certeira, como aquilo que o Senhor tem de fato e exatamente para dizer ao coração de cada um aqui, Senhor. Nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, e que nessa manhã, Senhor, haja, Senhor, edificação do Teu corpo, Senhor, que haja, Senhor, tremer diante da Tua palavra, Senhor, reverência, Senhor, que haja salvação, Senhor, e que haja, Senhor, ó Pai, corações compungidos a Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amados, a última oportunidade que eu estive aqui, o Senhor nos levou a conversarmos sobre Isaías 6. Aqueles que tiveram presente e que podem lembrar, é aquela oportunidade em que o Senhor dá uma visão a Isaías. Há um quebrantamento em Isaías em que ele enxerga-se a si mesmo como pecador, olha o próximo, olha o povo diante que ele vive. Então ele faz uma autoanálise, e aí vem uma pergunta, depois que ele diz, ai de mim, em que o Senhor questiona, a quem enviarei? E Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor tem me incomodado para tratar com a sua igreja a respeito do chamado universal, de que todos aqueles que foram feitos novos em Cristo Jesus têm um sacerdócio universal. Todos os que foram feitos novos em Cristo Jesus são chamados e são enviados para proclamar a respeito do seu Filho, do seu reino e da sua volta. E hoje, Ele me levou a trazer a vocês, constrangendo a princípio o meu coração, para continuarmos nessa toada, a respeito do seu chamado e do seu envio. E a palavra dele diz que ele capacita, que ele dota de dons e talentos aqueles que ele chama para poder enviar. Para a gente entender esse contexto aqui, dessa parábola, esse ensinamento dito por Jesus diretamente, são palavras dele. Um pouco antes, no capítulo 24, o antecessor ao que nós estamos estudando, o contexto ali é, primeiro, sobre a grande tribulação. O Senhor Jesus está dizendo um pouco antes desses ensinamentos, que vai existir um momento do princípio das dores, que vai haver uma grande tribulação. E logo depois ele trata com seus discípulos 4 parábolas, que centralmente têm apenas um assunto: a sua volta. Então esse contexto aqui é um momento em que o Senhor anuncia que existirá uma grande tribulação, e logo depois ele traz uma primeira parábola, que é a parábola da figueira, ali no capítulo 24, e ainda no capítulo 24, passando para o 25, ele começa a trazer a parábola do bom e mau servo, e antes dessa que foi lida agora, vem a terceira parábola, que é a parábola das 10 virgens. Quem lembra dessa parábola? Elas tinham as suas candeias, algumas com óleo preparado, outras não. Umas estavam prontas no momento em que o noivo voltou, outras não. Então o Senhor, num contexto até mais amplo aqui, que a gente deve se localizar desde já, Ele está
muito provavelmente, quando ele narra essas parábolas, caminhando para Jerusalém, indo para a cruz. Um pouco depois dessa parábola, ele chega a Betânia. Então nós estamos falando dos últimos ensinamentos do Senhor, quando ele fala da grande tribulação, e ele está tratando aqui que ele está indo embora e vai voltar. Ele está indo para Jerusalém, ele para em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Ali ele é ungido, logo depois celebra a Páscoa. Em seguida, já é preso, julgado, crucificado e, para nossa alegria, ressuscitado pelo Pai. Então é esse o momento. Essa parábola tem ocasião quando Jesus está preparando-se para partir, para entregar o seu Espírito em favor de nós, antes dele dizer, está consumado. Então, momentos antes, ele está trazendo uma mensagem a respeito da sua volta. E logo depois de tudo isso, aqui dessa mensagem vem também o grande julgamento. Então esse é o contexto da volta de Jesus e do grande julgamento. Vamos ao boletim. O título do estudo é Atente à parábola dos talentos, ou talvez melhor até, atente à parábola dos seus talentos. Começo a leitura. No Evangelho segundo Mateus, o presente texto está esculpido justamente entre a parábola das 10 virgens, que aguardam a chegada do noivo. Mateus 25, 1 a 3. E a notícia do grande julgamento que ocorrerá, quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Mateus 25, 31. Portanto, a ocasião da presente parábola é noticiar que o Senhor voltará e que haverá uma prestação de contas a ser ajustada com seus servos. Amados, vamos ler os versos 13 a 14, que é o início dessa parábola. Digo 13 porque muitos têm aí na sua Bíblia uma intercessão, um título, que foi dado muito tempo depois, né? Na verdade, os livros e as cartas foram escritas de forma corrida, e os capítulos, por sua vez, só apareceram lá pelo século XV, e são muito bons hoje para a gente ir logo no texto. Os versículos vieram posteriormente ainda. Então, aqueles que fazem as interpretações, as traduções, acabam colocando alguns títulos que às vezes são felizes, às vezes não, e às vezes estão em lugares adequados e às vezes não. E por que eu começo a leitura aqui no verso 13? Porque justamente está terminando a parábola das 10 virgens, ele está falando do retorno e já engata, Jesus já começa a contar outra parábola. É uma consequência que está extremamente unida. Por isso nós vamos iniciar de novo no 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Vou parar por aqui. Seguimos no boletim. Vigiai. De fato, o servo deve permanecer em constante alerta, porque ninguém sabe exatamente quando voltará o seu Senhor. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do país. Queridos, nosso Jesus ensinava por parábolas. As parábolas são figurativas. Usa-se personagens, figuras,
que representam uma realidade, que vão apontar para uma realidade. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós não sabemos, não se sabe quando o noivo vai voltar. Aqui era o final da parábola das 10 virgens. Porém, vigiai. O início desse contexto para nós na parábola seguinte é uma advertência, e o fim do contexto da parábola anterior termina com uma advertência. Então nós estamos unidos aqui, unindo essas duas parábolas, porque elas tratam conjuntamente da volta de Jesus. Então, o começo é uma advertência: vigiai. Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus Cristo voltará. E, para a gente não ir longe, em Mateus, eu vou citar, não precisa abrir as suas Bíblias, mas está um pouquinho antes ali, no versículo 36 do capítulo 24, Jesus diz que nem os anjos, nem o Filho, nem ele sabe a hora, senão o Pai. Só o Deus Pai sabe a hora. Então nós sabemos quando Jesus vai voltar? Não, mas a parábola está nos contando como. Então, já é um bom norte para nós. O quando, nós não sabemos. Mas como vai ser, ele conta aqui. Seguimos. O tempo da volta do Senhor é incerto. O momento não é conhecido. Por isso, ao servo é salutar ter atenção, estar em estado de prontidão para receber o seu Senhor. Mais ainda, o servo, conhecedor do seu Senhor, sabe que precisa ser zeloso com tudo o que lhe foi confiado. Com efeito, tal narrativa figurativa de Jesus, por parábola, é uma comparação à sua segunda vinda. Ele está apontando para os próximos acontecimentos. Estava ali prestes a ser morto, sepultado, ressuscitado pelo Pai e depois ser assunto ao céu. Partiu para, como Senhor, assumir o seu trono nas alturas. E, conquanto afastando-se para um lugar distante, nosso Senhor alertou que deixaria por aqui os seus servos. Mas não foi sem deixar com eles a esperança, a garantia do seu retorno. Ele, o Senhor Cristo Jesus, assegurou que voltará para reunir em sua presença os seus servos. Amém? Caros, Jesus disse: eu vou voltar. Ele vai voltar. Como vai ser esse dia? A gente vai ver aqui. A hora, como dito, não sabemos. Mas como vai ser? Ele passa a dizer, olha como é que ele fala no verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou bens. Como um homem, ele está dizendo, como um homem que vai para longe. Ele deixa e dá autoridade aos seus servos. Confia-lhe os bens. O nosso Senhor, o próprio Cristo, se esvaziou. Veio uma primeira vez, e ali os seus discípulos começam a ouvir notícias que ele está indo embora. Mas ele deixa a esperança da sua palavra, que é poderosa, para fazer existir
criação do nada, pelo poder da sua palavra. E ele deixa essa palavra de que vai voltar. Vamos ler aqui a sequência. Na despedida que superaria fronteiras, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Marcos resume esse momento registrando que Cristo Jesus é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Marcos 13, 34. Queridos, quando estiver lendo a palavra, aqueles que quiserem ler junto comigo, são convidados. Continuando aqui no meio do parágrafo, ali, desde o assim. Assim, estabelece mandatários, dá autoridade para administrar seus bens e para agirem em seu nome. Então, na partida, chama seus servos e confia-lhes os bens. Entrega-lhes talentos a serem trabalhados durante a sua ausência. O Senhor, especificamente, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Aqui a equiparação com que o Senhor dota a cada servo é representada por uma soma de dinheiro. Na realidade, o talento, na época, era calculado em relação ao seu peso. Valia tanto quanto pesava. A saber, um talento de prata ou de ouro era a soma de alguns quilos. Assim, certamente podemos compreender que a soma de um talento resulta num valor expressivo. Aliás, um talento de ouro correspondia a 20 anos de trabalho em Israel. Amados, nós temos medidas que nos são comuns. Aqui no Brasil, o peso nós calculamos em quilos. Aí você vai para uma outra realidade, outro país, pode ser pounds, pode ser... existem outras medidas e elas não nos são tão familiares, né? Quando a gente precisa de um conversor, ir lá lembrar ou querer entender e por aí vai. O talento era o peso, a medida de peso daquele povo. E o próprio talento em Israel era um, para os fenícios era outro, e assim, para os povos ao redor, era o outro. O talento de prata tinha um peso, de ouro outro, e a gente vai buscar aí, quantificar isso hoje, nós corremos um risco muito grande de errar, porque uns estudiosos trazem uma medida, outros. Mas ela fica muito representativa, que a quantidade é muito grande, porque um talento equivale a 20 anos de trabalho em Israel. Só que a gente também tem uma referência no Brasil, 20 anos, se a gente for pensar pelo salário mínimo é um, o salário mínimo de Portugal é outro, dos Estados Unidos é outro, bem maior. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Senhor Jesus equiparou ao que Ele deixou para administrarem, os seus servos administrarem, uma quantidade de valor monetariamente expressivo. Esse paralelo figurativo da parábola. Então, um talento é uma soma de dinheiro calculada na balança por peso, muito expressiva, 20 anos de trabalho outro ganhou o dobro, 40 anos, e o primeiro ganhou quanto? 100 anos de trabalho, de uma vez, está aqui, para você administrar. Então, o que a gente precisa saber agora é que isso não era pouco, tá bom? Isso que eu quero deixar claro. Seguimos com o boletim. Pois bem, o Senhor não conferiu pouco talental, a nenhum dos servos. Ao revés, cada um recebeu o peso que conseguia carregar. Clau. O Senhor permitiu que cada um levasse consigo aquilo que era adequado à sua capacidade. Até porque o Senhor é justo e a ninguém dá nem cobra a mais que
a sua correspondente capacidade. Queridos, o versículo 15, lido, ainda que isoladamente, não pode em tempo algum ser interpretado como uma forma díspare, desleal de entrega de talentos pelo Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus justo. E se Ele deu 5 talentos para um, e 2 para outro, e 1 para outro, Ele distribuiu com justiça. Porque a palavra diz ali no verso 5 que Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. E a palavra talento, ela tem uma raiz no grego, no original, muito interessante. Talento em si, a palavra talento, no grego, ela significa talanton, que significa peso. Ela é talanton, que significa peso. Mas a raiz, a origem dessa palavra vem de tlau, que significa carregar. Então, se a gente olhar o que significa talento e o tanto de peso que o Senhor deu para aquele servo administrar, significa que ele deu o tanto de peso quanto ele conseguia levar adiante. Então, ele seria justo se ele desse 5 talentos para aquele que suporta 2 talentos. O nosso Senhor é justo. A matemática dele é exata. Ele distribui dons e talentos, até mesmo como quer. Ele não é Senhor? Quem é Senhor não tem domínio? Não é dono de tudo? Ele dá os talentos aos seus servos à medida da vontade dele. Do jeito que ele deseja, ele distribui dons e talentos. Então aqui a gente começa uma nova parte da nossa conversa. Dons e talentos. Ele distribuiu para os seus servos antes de partir. É importante também a gente classificar dons e talentos. Nós, como um povo que temos a palavra de Deus como um trilho seguro, temos que olhar para ela. Então, dons dom é tudo aquilo que a palavra de Deus registra como dom. Então, em alguns livros do Novo Testamento, lá em 1 Pedro, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, é dito que são dons. Existem vários dons, como, por exemplo, o dom do ensino, o dom de exortar, o dom de contribuir, e por aí vai. O dom de administrar, os dons são bíblicos. Os talentos são habilidades. Pode vir pela genética, eu posso desenvolver com treinamento, né? Olha aqui tocar um instrumento, apareceu ali crianças, jovens nossos tocando instrumentos. Eu toquei violino dos 8 aos 13. Mesmo que eu me esforçasse, e não era muito, confesso, não avançava. O básico foi. Mas a gente brinca que lá em casa, o máximo que a gente toca é campainha. Esse talento o Senhor também distribui. Ele pode ser desenvolvido, apurado, mas não é dom. Vence aqui, coloca o seu talento diante de Deus, consagra o talento a serviço do reino também, por que não? Mas dom é bíblico. Então é importante a gente fazer essas diferenças. Agora tem importância maior de um ou de outro. Queridos, nós somos corpo. Lá em 1 Coríntios, Paulo traz uma mensagem linda. E era essa que eu estava a princípio em mente quando eu saí de Isaías e o Senhor colocava no meu coração continuar tratando com a igreja a respeito de chamado. Mas ele me levou para esse texto. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz, olha, e se fosse todo mundo braço? E se fosse todo mundo pé, olho, mão? Nós somos corpo, somos um, a noiva.
E o Senhor distribuiu dons e talentos a cada um conforme lhe aprouve, para a honra e glória do nome dEle, para servir a Ele e servirmos ao próximo. Então, não tem dom, a não ser uma virtude que vai ser eterna, que é o amor, né? O amor. Mas falando de dom e talentos, não existe nada maior, ninguém é mais importante no corpo da igreja do que outro. Aliás, maior é aquele que se diminui, o que serve, o que abaixa, o que lava pé. Seguimos. Então, confiados os talentos, o Senhor partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Vê-se que o primeiro servo, ciente do que lhe foi confiado e da tarefa atribuída, imediatamente saiu a negociar. Perceba que exatamente aquele que recebeu mais talentos foi o primeiro a sair a negociar, a administrar segundo a capacidade concedida. E o resultado do montante confiado foi duplicado. Olha, não é curiosamente essa ordem das coisas aqui na palavra de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. E o que recebeu 5, o que ele fez? Foi o primeiro aqui, nessa ordem a sair. E ele saiu, esperou? Não, o que diz? Logo, imediatamente. Com 5 talentos que ele tinha, administrou, desenvolveu, trabalhou e ofereceu ao Senhor outros 5 talentos. Do mesmo modo, vamos seguir ali com o verso 17, pode ser diretamente no boletim. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Semelhantemente, o segundo servo agiu e com o trabalho desenvolvido dobrou o que lhe fora concedido. Então, semelhantemente, 2 mais 2. Mas, seguimos aí, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. De modo oposto, o que menos tinha a carregar, literalmente abriu um buraco no chão e escondeu o valor, custodiando de forma bem segura. A tradução mais adequada aqui do grego é abriu um buraco no chão. Literalmente é isso. O servo que menos tinha capacidade para carregar, escondeu o talento. Não trabalhou, não negociou, não administrou o que recebeu do Senhor. E a palavra aqui talvez no português a gente tenha uma confusão com ela, negociar. Olha lá o verso 16, vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. E é negócio mesmo. Como assim? A gente tem acho que negócio, essa palavra tem um lugar de uma atividade comercial para nós, né, à primeira vista. Mas negócio é uma palavra formada da conjunção de outras 2 palavras. Negativa, ócio. Negativa do ócio. O nosso Senhor não gosta de ócio. É para negar o ócio, é para romper, dar um passo, sair, trabalhar, administrar, negociar. Tanto é que lá em Provérbios já tem, né? O que ele diz para o preguiçoso? Preguiçoso, vai ter com as formigas. Não sabe trabalhar? Olha a criação. Esse aqui então é o servo que cavou um buraco e escondeu. Eu brinco que é o servo tatu. E aí o caipira pode chamar a nossa atenção, né? O homem mais simples. Porque ele pode falar,
Ou ele pode perguntar: como estou eu? E como está tu, meu irmão? Vamos ler o verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Seguimos no boletim. Passado um longo tempo, o Senhor voltou para ajustar contas com os seus servos. Aliás, o acerto de contas trata-se de uma ênfase, pois o mesmo evangelista anotara antes outra parábola em que Jesus já expunha que: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Mateus 18, 23. Com efeito, importa observar que, ao que toca ao reino dos céus, o saldo de contas é impositivo, indispensável pelo Senhor aos seus servos. Então, o verso 19 começa: depois de muito tempo, e já passou um bom tempo, foram mais de 2000 anos para nós, mas um dia para o Senhor é como 1000 anos, nós não sabemos o tempo de Deus, Kairos, é outro. Mas passado muito tempo, qual é a certeza que se teve aqui? É que o Senhor voltou, e Ele vai voltar. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, buscar a tua noiva. Que os teus servos estejam preparados para esse momento, para esse encontro. Ele vai voltar, meu querido. Ele vai voltar para reunir o seu povo, os seus servos. Só que nesse momento vai ter uma prestação de conta individual. É o que Jesus está dizendo aqui na sequência. Ele diz que ele vai voltar, então ele vai voltar. E se ele diz que vai ter prestação de conta, vai ter esse acerto. Vai ter um ajuste de conta. São duas afirmações muito pontuais e muito sérias para nós. Seguimos aqui com o boletim. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Quem recebe mais é o primeiro a ser cobrado. Por sua vez, a entrega é total. O servo sabe quem é o dono de tudo, e por isso o todo lhe entrega. Realmente, o senhorio compreende tudo. O servo também é seu. E o servo fiel sabe disso, e rende-se completamente ao seu Senhor. Amados, quem recebe mais é o primeiro a ser cobrado também. Olha a ordem das coisas. E a entrega é só dos 5 que angariou a mais, trabalhando, negociando, desenvolvendo? Não. A entrega é completa, total, dos 10. Inclusive ele se entrega. Esse servo sabe quem é o seu Senhor, que ele é dele, que a vida não é sua. Por isso que ele saiu a administrar, certamente com alegria, esses bens. Ele se entrega junto com tudo isso. Seguimos. Em seguida, responde o Senhor, que diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O reconhecimento pelo trabalho realizado explicita-se nos termos bom e fiel, mas sem presunções, posto que na realidade não é outra a expectativa do Senhor. Assim, mais que cuidar de um elogio, trata-se que a função do servo é inerente ser fiel. Pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Sem espaço para vanglória,
porque do Senhor é toda a glória. Queridos, mais do que um elogio aqui, dizer que é bom, a mim parece que ele quer mais contrastar com o mal, com aquele que escondeu. Porque bom a gente sabe que ninguém é, né? Não há um bom sequer. Se há alguma justiça em você quando o Senhor olha, é a de Cristo. Se você é justo, é porque foi justificado na remissão do sangue dele. Não há um justo. Então, isso aqui não é um elogio. Aqui, em 1 Coríntios, Paulo trata da palavra dispenseiros. Quem são os dispenseiros? Que cuida da dispensa, que administra a casa do Senhor, sem faltar nada. Cuida das coisas do Senhor. Então, a questão é mais do bom e fiel para mostrar o mal e negligente, o contraste, né? Eu não creio que o servo do Senhor trabalha esperando o galardão, nem reconhecimento, porque ele sabe que não tem mérito nenhum. O mérito todo é de Cristo. O redimido sabe que merece o inferno. O redimido sabe que o mérito dele, o merecimento dele é o inferno. Mas pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos tirou do império das trevas e levou para o reino do amor do seu Filho, é que nós podemos nos reconhecer como santos, santificados, justificados no sangue dele, no amor dele. Então, sem vanglória, a glória pertence ao Senhor. Seguimos. Agora, mesmo ciente que um talento corresponde a alto valor, ainda assim, é interessante notar que Jesus conta que o servo fora fiel no pouco. Ora, nosso Senhor é rico mesmo. Muito, muitíssimo. Aquela soma de talentos é pouca para o Senhor. Até porque Ele é dono de tudo. Como disse pelo profeta, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Veja, se o servo com mais talentos confiado geriu e foi fiel no pouco, então o que é muito? O muito vem na sequência. Ante o desenvolvimento dos talentos conferidos, o Senhor conclui ao servo: sobre o muito te colocarei. E logo diz o que é muito, isto é, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 21. Amados, 20 anos de trabalho recebidos de uma vez, se o 13º já é um motivo de alegria, né? Imagina 20 anos de uma vez para você administrar. E esse aqui que recebeu 100 anos de trabalho de uma vez. E aí vem o Senhor e fala: você foi fiel no pouco. Ué? No pouco? Queridos, isso aqui é loucura. O que é muito para o Senhor, então? O próprio versículo vem e diz: sobre o muito te colocarei. E o que é? Entra no gozo do seu Senhor. Desfruta da alegria do teu Criador. Desfruta da alegria do gozo de estar na vida eterna. É isso aqui, amados. Poder ouvir do Senhor nessa volta: entra no gozo do teu Senhor. Esse é o muito, esse é o tudo. O Senhor pode te dar bens nessa terra, não tem nada de errado nisso. E você pode considerar talvez isso aqui também como talento, porque é tudo que Deus nos dá, saiba administrar como mordomo para o Senhor. Mas tudo isso é pouco. O tudo é o porvir, é o amanhã, é deleitar-se no Senhor, no nosso Criador. Esse é o tudo. Seguimos. O muito. A riqueza completa para o servo
é alegrar-se eternamente com o Senhor no reino distante que ele fora assumir. Ele partiu, mas não sem antes entregar-se sacrificialmente pela remissão de pecados dos seus servos e levá-los a morrer com ele na cruz, para que, em sua ressurreição, também ganhassem vida. Romanos 6, 3-5. Portanto, o muito são as credenciais em Cristo para participar do banquete celestial, para ainda ficarmos em Mateus 8, 11. Queridos, a lógica humana não compreende isso. O próprio Criador esvazia-se e se faz servo. Então, antes dele ter ou falar para servos, ele se fez servo. Ele é o modelo de servo. Isaías o chama de o servo sofredor. Ele, a última coisa que faz é lavar pés, inclusive daquele que o iria trair. Então nós temos um Senhor que, antes de tudo, ele é servo. E ele vem nos servir. Ele foi servo para os seus servos. Uma vez com a entrada do pecado no mundo, o pecado fez separação diante de Deus, que o nosso Deus é santo, santo e santo, 3 vezes santo. E para poder haver harmonia diante do pecador com esse Senhor que é santo, foi preciso o sacrifício de um inocente, do sangue derramado, e ele enviou por amor o seu próprio filho, para que sofresse uma morte dolorosa, a morte de cruz, a mais vexatória, vergonhosa, que existia e já existiu, destinada o lixo, aquele que, ao mais renegado da sociedade, uma morte vergonhosa, e ele se doou, nos serviu em amor, sofrendo, ainda que o pecado nos fizesse separação de Deus, e o salário do pecado fosse a morte, e é a morte. Nós, como pecadores, não poderíamos assumir aquele lugar, porque era preciso ser derramado um sangue de um inocente. E esse é o intermediador, o próprio Filho, que se fez servo, que estava na criação, mas veio aqui, à maneira de homem, viver a nossa vida, e se entregar por ti e por mim. É essa morte que faz o resgate, que nos liga a Deus, que nos insere no seu reino, que nos permite ser chamados de filho. Nós somos co-herdeiros, por isso que esse servo entrega tudo, porque ele sabe que é dele, e que o reino também, e por meio de Cristo Jesus, o primogênito, nos é assegurado um lugar como filhos e como co-herdeiros nesse reino, por isso que ele entrega tudo e entrega a sua vida. É loucura tudo isso. Um Senhor que se faz servo, mas é loucura para aqueles que creem, e poder para salvá-los, diz Paulo, em 1 Coríntios. Então, aquele momento da cruz, foi no seu lugar e no meu lugar, para um dia ele poder voltar, e nos acolher para o gozo dele mesmo, e para o nosso gozo. É uma morte, sim, substitutiva, ele morreu no nosso lugar, mas ele também nos incluiu nessa morte, para que, ao momento em que fosse ressuscitado pelo Pai, nós, por misericórdia, ganhássemos vida juntamente com Ele e vida eterna. Nós somos incluídos naquela morte em Cristo Jesus e ressuscitados com Ele ao terceiro dia. E tudo isso de um Senhor que foi servo, e a gente querendo ser servido, e a gente querendo ser o centro da atenção, e a gente querendo ser o centro da história. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Seguimos.
Por conseguinte, não restam dúvidas que as dádivas, os dons e os talentos e tudo que o Senhor lhes deu são riquezas concedidas pelo Senhor para serem desenvolvidas, trabalhadas, multiplicadas para o Senhor. Tudo a serviço do seu reino e do próximo, até a sua volta. Amados, Ele foi e nos deixou o Espírito Santo. E com Ele, dons e talentos para nós trabalharmos para Ele e para o seu reino. Tem lugar no reino aquele que desenvolve os talentos. Vamos ler os versos 22 e 23. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Qual que foi o resultado de quem ganhou 5 e entregou mais 5? O dobro. E do 2 que entregou mais 2? O dobro. Eu não disse que o nosso Senhor era justo? Então, meu irmão, para de olhar para o lado, para o dom e para o talento de outro. Tem o seu joelho no chão com o Senhor e olhe para si e aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Porque o fim dos 2 foi o mesmíssimo. Qual que foi? Entra no gozo do teu Senhor. Nosso Deus é justo, a matemática dele é perfeita. Pega o seu dom e vai trabalhar. Seguimos. Assim, depois, vê-se que o resultado de quem entregou menos talentos, 2, é o mesmo do primeiro com 5. A matemática de Deus é perfeitamente justa. Esses 2 servos, de certa forma, devolveram a mesma medida, a partir da capacidade dada, qual seja o dobro. Sim, também tiveram igual resultado, o gozo eterno da vida vindoura. Versos 22 e 23. Por sua vez, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versos 24 e 25. Amados, olha como é que é curioso a mudança aqui da perspectiva. Aquele que recebeu 1 talento é o primeiro que chega, é o único que chega se explicando para Deus. Ele já vem se justificando. Então, quem trabalhou e serviu, fica quieto. Mas aquele que precisa se justificar, nós temos que prestar atenção. Ele começa se justificando, ele vê que o Senhor, como é que ele olha o seu Senhor? Como alguém rigoroso. Ele tem medo, olha o sentimento dele, ele tem medo desse Senhor. E mais do que tudo, o que está dizendo aqui? O que a gente percebe? Que ele é preguiçoso. É um homem preguiçoso. Seguimos. Esse a quem foi confiada a menor responsabilidade é o único que disse algo antes de apresentar o talento oculto. Apressadamente, primeiro expressou a sua justificativa, depois entregou o talento. Alegou que, por ser rigoroso, seu senhor teve medo. Com isso, não saiu a trabalhar o talento confiado, entesourou-o para si. Aliás, parece que ele pouco ou nada tinha mesmo para contribuir com seu senhor, que, conscientemente, já lhe dera menos valor para administrar. O Senhor sabia, porque ele mesmo diz que dá a cada um segundo a sua capacidade. Esse homem não devolveu nada para o reino dos céus, não contribuiu em nada, passou uma vida e depois de um longo tempo não entregou nada para o Senhor. Amados, essa palavra de Jesus era
para a igreja que estava nascendo à época e é para a igreja de hoje. Essa palavra é para mim, é para nós e é para a igreja de amanhã. Nós devemos aplicar isso aqui pensando que em todos esses casos, o que recebeu 5, 2 e 1 talento se achegou a Deus. Então a palavra é para a comunidade, é para a igreja. Todos se aproximaram-se do Senhor. Como Caim e Abel. Os dois ofertaram ao Senhor. Uma oferta do suor, do campo. O outro, uma oferta de sacrifício. E só há um modo de agradar a Deus. Vocês que estão procurando por aí algum modo de cultuar, olhem para Caim e Abel. Só há uma forma que o Senhor se agrada de ser cultuado. E tem que ter derramamento de sangue. Glórias ao nosso Cristo, que fez isso por mim e por você. Há só uma forma adequada de se cultuar. E Jesus Cristo tem que estar no centro a todo momento. Se você está indo em algum lugar e que se fala de Jesus Cristo por 30 segundos, ou sequer se fala no nome dele, ele não é o centro. Saia correndo. Eu não estou dizendo que aqui é o centro da palavra de Deus, mas a pessoa de Jesus Cristo é o centro da salvação, e só nele que há a verdade. Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Seguimos. Consequentemente, o Senhor sentenciou como servo mau e negligente. Versículo 26. Resta claro que o servo indolente aborrece o seu senhor. Ademais, sua negligência é completa, visto que sequer se ocupou do talento, tampouco teve o menor trabalho de aplicá-lo. Ao menos, pois, o Senhor lhe disse que cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Versos 27. A omissão não rende frutos. E o Senhor chama aqui de indolente. E essa é a expressão mais firme e verdadeira. Indolente é o preguiçoso, aquele que não tem energia, que não é disposto ao trabalho, que não sai a negar o ócio, mas que ama o ócio. E vale lembrar aqui que em João 5,17, Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Queridos, nosso Senhor Jesus, nosso Deus, não descansa. O vigília de Israel não para. E você quer aí passar a vida com as pernas para cima? O que você vai apresentar para o Senhor? Vamos lá. Vamos ver a consequência do preguiçoso. Voltamos. Mais além, a abundância do servo bom contrasta completamente com a escassez do servo mau. Como extrai-se da ordem derradeira do Senhor: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será dado. Abundância e nada. Quem trabalha e omisso. E os destinos são diferentes. Vou ler aqui o versículo 30. Abram aí. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Seguimos com o boletim. Ao final, o acerto de contas inclui os destinos dos servos, os quais também são opostos. Enquanto os servos diligentes desfrutam do gozo do seu senhor, o negligente é lançado nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 30.
O servo ocioso vai para a escuridão, local de sofrimento, a saber, o mesmo local destinado ao joio no celeiro deste mundo, que será lançado na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Também Mateus 13, 38 e 42. Queridos, onde é que vai ser lançado? Nas trevas. Treva é um lugar de escuridão. O nosso Senhor é da luz. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem lembra da parábola do joio e do trigo? Também está em Mateus. O Senhor Jesus falou, olha, dentro da igreja vai crescer o joio e o trigo. Mas não ceifa agora não, deixa crescer os dois. O juízo é meu, diz o Senhor. Mas os destinos vão ser diferentes. Há quem escute e que até oferte ao Senhor, mas que não desenvolveu nada para o reino dos céus. Esse não é dele, não vai entrar no gozo do seu Senhor. E vocês me desculpem aqui, mas eu não posso romantizar o inferno. Eu, como um pregador da palavra do Senhor, diante de tantas almas que, quer aqui, quer pela internet, escutam essas palavras, eu não posso relativizar algo que o nosso Senhor Jesus Cristo foi tão claro e disse reiteradas vezes. O Senhor Jesus tratou do inferno por diversos momentos. É um lugar real. Não é por medo que nós vamos a Jesus. Longe disso. Minha afirmação aqui não é para causar nenhum temor, mas um tremor diante de Deus Santo, daquele que sabe que foi resgatado pelo Senhor. Mas há um inferno. E o lugar daquele que não desenvolveu os seus talentos. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que é um lugar de dor, de choro e de ranger de dentes. Se eu suprimir isso aqui, ou falar de uma forma muito bonita e branda, eu vou ser cobrado do meu Senhor Jesus, porque Ele disse que o destino do servo mau e negligente é o inferno. E daquele que é seu, é o gozo do Senhor para sempre. Ele trata desses dois destinos, e seria eu aqui, um ócio, um omisso, um negligente, não afirmar essas palavras de Cristo, até porque ele termina assim. Seguindo, joio e trigo, fins distintos. Operadores e desocupados, todos são criaturas e estão sob o domínio do mesmo Senhor que voltará. E é certo que àquele que em muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, 48b. Portanto, atente à parábola da vida dos seus talentos. Considerai a riqueza que Deus te confiou. Amados, permitam-me ainda últimas palavras. Numa síntese, a gente observa que todos receberam talentos. Aquele que aqui discursa, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, é o dia de se colocar diante de Deus para refletir. Até aquele que não herda o reino dos céus ganhou talento. Então você tem o que oferecer a Deus. Certamente, e mais que um, que está dizendo aqui que é mais que um. Os talentos estão aí, eu não sei quais são os seus. Você se coloque diante de Deus, e eles devem ser desenvolvidos para o reino, e para o próximo, para a glória do Senhor. Mas eu dizia que queria uma atenção final a essas últimas palavras, porque eu também não posso deixar todas essas afirmações
num sentido de anseio de criar aqui um ativismo religioso. Longe disso. Não é pela força do muque de nenhum de nós, nem pelo suor de cada um. É pelo operar do Espírito Santo, é pela vida de Cristo em nós. Senão nós vamos sair daqui num despertar ativista, vazio, como o de Caim. Certo? Então atentem a parábolas dos seus talentos. Vamos orar? Pai Santo e Deus de amor, eu te louvo pela essa manhã, Senhor. Aquele que nunca ouviu essa palavra, ou que está aprendendo a ouvir, o Senhor está abrindo os seus ouvidos a respeito de que há um Senhor, que Ele é Salvador, o Filho do Deus vivo, e que Ele vai voltar, ó Pai, que Ele tenha o descanso e a convicção de que, como filho, o seu lugar é o gozo no Senhor, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que como eu, por tanto tempo, cavou o buraco, ó Senhor, seja misericordioso, ó Pai. Seja misericordioso, Senhor, revelando, Senhor, os seus talentos, ó Pai, capacitando-os, ó Deus, para trabalharem em favor do seu reino, Senhor. Anima também aqueles que estão cansados, ó Deus. Saibam eles, ó Pai, que 5 talentos foram dados porque o Senhor mesmo permitiu carregar esses talentos, ó Deus. Abençoa essas vidas, Senhor. E que esses talentos, em cada uma dessas vidas, sejam, Senhor, instrumentos para que novas vidas venham a Ti, que o Seu reino seja engrandecido, Senhor, que o Seu reino seja engrandecido, Senhor, e que a glória do nome do Teu Filho, Senhor, seja vista por todos a partir das nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória, Senhor, do Teu santo nome. É em nome do Teu Filho, Jesus, que eu oro. Amém e amém.